Oi, amor. Oiê, Tudo bem? tudo bem? Então, a live de hoje é sobre desgaste no casamento e separação, é parte 2, é a continuação da live de ontem, né? Uma questão que é muito comum, né, amor, que eles trazem pra gente nas sessões de terapia, é que a esposa ou o marido ficam esperando que o outro ou a outra mude. E uma outra coisa que também é bastante comum é o casal decidir ficar junto pelo filho e não pela relação. Vamos começar falando nesses dois casos? Você escolhe por qual caso você gostaria de falar primeiro, amor. Pode ser pela ordem que você pôs mesmo, de quando o casal, que é muito comum, né? O casal fica esperando que o outro mude. Fica aquela É. expectativa, né? Ah, porque Uhum. o meu parceiro ou minha parceira precisa melhorar assim, isso, aquilo, assado, né? Uhum. E isso, de verdade, é difícil a gente encontrar um casal que não faça isso, inclusive, né? Exatamente. Que não passe por isso, né? Em Que algum não passe momento por isso em ou algum durante toda momento. uma vida. Às vezes é o relacionamento inteiro, aquela expectativa em relação ao outro, uma expectativa que não tem fim. É. E às vezes, né, essa expectativa, ela nem tá tão fundada numa realidade, né? Porque às vezes a gente espera que o outro vai fazer coisas que talvez ele nunca venha fazer mesmo, né? Talvez sejam Uhum. competências que ele não vai chegar a desenvolver porque ele não quer, porque não é o foco do outro, enfim, Ou por porque ele qualquer não sabe razão. como, porque não Ou faz porque sentido, né, isso, amor? ou porque não sabe como. Então é muito comum a gente colocar expectativas em relação ao outro. Antes de Uhum. mais nada, ter expectativa com o outro, ok, não há problemas nisso, né? Por exemplo, toda mãe, todo pai tem uma expectativa positiva, né? Quando tem filhos. Ah, eu gostaria que Uhum. meu filho, quando crescer, tenha sucesso profissional, seja feliz. Essa expectativa que a gente tem em relação às pessoas que a gente gosta é super ok, né? É quase como um torcer, torcer junto, torcer a favor. Eu quero que ele faça isso, eu quero que ele dê certo, eu quero que. Enfim, até aí é muito bom. Amor, agora é importante citar, gente, vocês não se preocupem, porque quase que uma constante nós falarmos, olha, isto é bom, mas também pode trazer um efeito colateral. E por Uhum. qual motivo a gente faz isso? Não é porque a gente quer desmotivar, não. Nós queremos compartilhar com vocês o que nós aprendemos ao longo desses 25, quase 25 anos de casados, né? Ao longo de muitos anos de treinamento com pessoas, com casais, com famílias, com atendimento. Toda ação que nós temos tem uma reação. E é importante, quanto mais nós tivermos clareza das reações que nós provocamos, ou seja, dos efeitos em função das nossas ações, melhor. Então, mesmo quando a gente age cobrando o outro ou torcendo pelo outro, isso também pode provocar um efeito colateral, né? Então, vamos supor, este exemplo que a Sandra deu, olha, é normal que você torça pelo seu marido, pela sua esposa, que quer que melhor aconteça. O ponto importante, e é isso que nós falamos no nosso workshop das 7 chaves do casamento extraordinário, e que a gente vai abordar de forma bem profunda agora na jornada da mentoria na mentoria da jornada do casamento extraordinário, é que de que lugar você torce pelo outro ou de que lugar você espera que o outro mude. Gente, isso faz toda a diferença se o que você está fazendo vai ter um efeito colateral ou não. Então vamos supor que você, esposa, ou você, marido, aliás, só um parênteses, a Ianca disse que esses dois exemplos que nós trouxemos é exatamente o momento que ela está vivendo hoje. São dois pontos importantes na vida dela. Uma que é expectativa ou esperando que o outro mude, imagino que seja o marido no caso, e estar casada, de certa forma, pelos filhos. Então, voltando aqui. Se você tem expectativa que o seu marido ou que a sua esposa mude, vamos fazer, no caso, você, esposa, tem expectativa do seu marido. E você fica torcendo para ele, olha, tô torcendo para que você ganhe aquela promoção, eu tô torcendo para que você consiga aquele aumento que você tanto quer. E aí, só que ao mesmo tempo, quando você torce, talvez você dê aquele empurrãozinho do tipo, olha, é importante você acordar cedo, deixa eu passar essa sua camisa para você ir bem bonito. Ou então, você não vai passar nada, mas se diz assim, olha, troca de roupa, vai com aquela roupa que vai fazer você parecer ter mais credibilidade. Imagine o seguinte, numa relação, uma mulher que começa a agir desta forma com o marido, ela está agindo desse jeito de qual lugar emocional? Será que é de um lugar emocional de esposa? Ou talvez pareça um lugar emocional de mãe?
A torcida é positiva, mas o lugar emocional de onde essa esposa está torcendo pode trazer um efeito colateral, que é uma crise na relação. Como assim uma crise na relação? Deste lugar de mãe, e gente, isso a gente vai falar muito na mentoria, deste lugar de mãe, o seu marido, ele acaba se colocando de forma inconsciente, e pode apostar que é isso que ele espera e gosta em você, mesmo sem ele saber, ele acaba se colocando numa posição inconsciente no lugar de filho. Então, quando entre um homem e uma mulher, era para existir uma esposa emocionalmente aqui, ó, e um marido emocionalmente, a gente tem lugares distintos. A esposa está no lugar de mãe e o marido no lugar de filho. Uma relação dessas, ela entra em crise, ela colapsa. Um casal guerreiro, persistente, que se ama, que quer continuar casado, eles vão insistir. Né? A gente espera que não se separe, para que ganhem maturidade nessa jornada. Mas se eles não conseguirem crescer, ou seja, mudar de posição, aprenderem emocionalmente a ficarem no seu lugar correto emocional, eles tendem, se não se separarem, continuarem casados numa insatisfação muito grande. Né? E aí, olha só que interessante. Então vamos falar das expectativas. Então, se uma esposa está neste lugar emocional errado, que é de mãe, que está torcendo, mas é uma torcida que ao mesmo tempo cobra, sabe? Espera, né, que dê certo, sabe? Fala, olha, muda essa roupa, faz aquilo. Às vezes até ajuda no trabalho que ele tem que fazer para que ele possa ser melhor. Este filho, vou dar um exemplo diferente. Imagina você mãe ou você pai fazendo tudo por um filho. Você precisa ficar empurrando o filho, fazendo, cobrando. Esse filho cresce? Esse filho muda? Não, né, amor? Não cresce e não muda. Quanto mais você faz e quanto mais você cobra, menos ele muda. Este marido que vai numa posição de filho, porque você está numa posição de mãe, às vezes até numa posição de pai, num lugar emocional de pai, né? Porque normalmente o pai na família é bastante crítico, por isso que a gente diz assim. Este marido que vai para um lugar emocional de filho, pode ser que ao invés dele se acomodar, ele se rebele, fique rebelde. E aí que ele não vai mudar mesmo, e ele tende a não sair desse lugar, mas agir com reatividade. Vocês estão conseguindo perceber que, de repente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que para o seu marido mudar, ou você, marido que está assistindo, para a sua esposa mudar, quem tem que mudar primeiro? É quem está cobrando ou quem está esperando do lugar emocional errado. A gente não percebe que ocupa as posições erradas nas relações. Já começa por aí. Isso aconteceu com a gente várias vezes. Isso aconteceu com a né? gente, sim. Hoje nós temos uma maturidade, uma consciência, quando a gente cai nessa armadilha, e é comum cair. Gente, é comum você cair nessas armadilhas de ir para um lugar emocional errado na relação. Quando a gente percebe, a gente busca mudar. Às vezes eu não percebo, mas a Sandra percebe que de repente ela está no lugar errado ou eu, porque é um jogo. Ó. Quando um dos dois no casal vai para um lugar emocional errado, o outro movimenta. Então pode ser que quem deu o primeiro passo para ir para um lugar emocional errado perceba, ou quem reagiu a este movimento perceba. Então, na nossa relação hoje, por exemplo, claro que tem vezes que eu não percebo e nem a Sandra percebe, embora a gente fique muito atento, né? Tem um versículo, nós somos cristãos, né? Então tem um versículo na Bíblia que diz, vigiai e orar, né? E a gente pode trazer isso pra gente no aspecto de, olha, fique se observando, se conheça, sabe? Para que você consiga mudar, né? E peça para que seja diferente. Então, se eu, às vezes, não percebo, a Sandra percebe. Às vezes, a Sandra não percebe, eu percebo. Em algum momento, um de nós dois percebemos. Isso é um fato. E por que nós percebemos, gente? Assim como nós percebemos, vocês também podem perceber. Nós conseguimos perceber porque nós conhecemos sobre o assunto. Nós entendemos sobre o assunto. A gente sabe como funcionam essas posições e como funcionam essas armadilhas. Quando você também passa a conhecer essas opções, você passa a conhecer como isso funciona, você consegue se perceber caindo nisso. Se você não tiver consciência, não dá para você sacar. E aí você continua repetindo. É como tirar a venda dos olhos mesmo, né? A gente tira uma venda, né? Exato, amor. Que é a metáfora de trazer para a consciência aonde está o nosso erro emocional dentro do relacionamento. Uma das formas é ter essa consciência e os efeitos, eles surgem assim muito rápido, porque a gente percebe que está no lugar errado e vai buscar o lugar certo, né? Exato. Ao invés de vocês tentarem mudar o comportamento por si só, você, por mais que você se esforce, você vai cair na armadilha porque você vai ter um erro emocional que você não tem consciência. Quando você, escutem isso porque é muito importante.
Guardem e prestem muita atenção. Agora, quando você toma consciência do seu erro emocional, o seu comportamento muda automaticamente. Quando você toma consciência do seu erro emocional e age de um outro lugar, o seu comportamento muda automaticamente. Então, embora você já talvez tenha escutado aquelas premissas da programação neurolinguística ou de muitos gurus que dizem o seguinte para você: repita isso 21 vezes, isso vai transformar a sua vida, vai transformar e se tornará verdade na sua vida. Sim, de certa forma isso funciona, né? Porque ele vai influindo, ou seja, mexendo com a sua crença. Só que ele não trabalha na sua crença como um todo, vai trabalhando em doses homeopáticas. Se você quer que esta sua crença ela se atualize de uma forma mais profunda, você atualiza, você toma consciência do lugar emocional que você está fazendo as coisas, que você pensa, que você sente, que você age. Aí o seu comportamento muda, sim. É exatamente quando, nesse processo que o Fábio falou, né, e muda o comportamento, porque caiu a ficha, porque desvendou os olhos, porque tomou consciência, porque foi para a posição emocional correta, e aí, por consequência, o comportamento é um novo comportamento, e é a partir daí a relação vai mudar. Exatamente. A pergunta, desde o começo, né, e que na verdade talvez a gente deveria ter lançado já logo de cara, né? Uma pessoa é capaz de mudar a outra? E não precisa ser só dentro do casamento ou da relação íntima, enfim. Pode ser até às vezes entre amigos, entre parentes, primos, irmãos. Uma pessoa muda a outra? O que é que vocês acham? Uma pessoa tem o poder de mudar a outra? Será que tem esse poder? O poder está na mão do outro? Será que sim? Será que não? Será que às vezes? Será que depende? Me permita esclarecer um pouquinho a resposta que algumas pessoas talvez queiram dar. Numa relação de trabalho, às vezes, pode ser que você se sinta poderoso ou poderosa porque eles estão fazendo como você orientou, pediu ou mandou. Mas não estão fazendo porque mudaram. Estão fazendo por hierarquia, ou por respeito, ou por medo, né? Mas ninguém muda ninguém. Agora, quando você cresce, quando você evolui, você dá espaço, e esse dar espaço não significa que você tenha que fazer alguma coisa. Só o fato de você crescer, quem está com você naturalmente evolui, sabe? Então, gente, a expectativa que você tem para que o outro mude, ela pode se tornar verdade, realidade, quando você cresce, quando você evolui. Não é fácil, às vezes dói. Só que eu vou te contar uma coisa boa. Cada degrau que você sobe e que você cresce, você não desce nunca mais. Não significa que você não possa ficar triste, que você de repente não possa um dia cair num estado de depressão, sabe? Mas isso pode até acontecer, mas por outros motivos. Aonde você, esposa, onde você, marido, cresceu, evoluiu, isso não volta mais. Agora, eu queria te dar uma dica importante. Nem sempre os cônjuges, ou seja, marido e mulher, eles sabem que querem mudar. Nem sempre eles sabem. Às vezes eles possuem até uma resistência em mudar. O casal ou um dos dois. Normalmente é um dos dois. Se esse casal está junto, mesmo que a relação esteja desgastada, pode acreditar, é porque este casal se ama, é porque vocês se amam. Então, quando um dos dois faz um movimento de crescimento, ou seja, começa a perceber mais de que lugar emocional costuma atuar na relação, por qual motivo na sua, sabe assim, no seu emaranhamento emocional, na sua conexão emocional com a sua família de origem, que são seus pais, os pais dos seus pais, os pais da sua mãe, te fazem agir assim. Quando você dá este passo de crescimento, normalmente, mesmo o marido ou a esposa que mostrando aparentemente que não quer mudar, inconscientemente eles mudam. Não tem jeito. Porque naquela engrenagem que a Sandra falou ontem, do relógio, quando você cresce, o seu jeito de girar ele se torna diferente. E esse marido, essa esposa, como ele ou ela te ama, eles vão entender que está diferente, provavelmente vão se incomodar e eles vão dar um jeito de se encaixar para que continue girando. Mesmo que este encaixe demore um pouquinho. Mas a boa notícia é, eles vão se adaptar. Alguns se adaptam mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Né? Tudo depende do grau de abertura do parceiro ou da parceira. Então, assim, embora existam alguns desafios, a boa notícia, ela sempre está à tua espera, gente. Não esqueçam disso. A boa notícia, ou seja, o resultado positivo, ele sempre está à sua espera. Quanto mais você tomar consciência
de que depende de você fazer este movimento, dar este primeiro passo, mais rápido isso vai acontecer. Só que aí a gente quer hoje te dar uma informação, então, a respeito do desgaste no casamento, e até para que não aconteça a separação, é que normalmente quem está querendo que o outro mude acaba caindo numa armadilha de se colocar numa outra posição emocional, que agora não é nem de pai, nem de mãe, nem de filho, que é uma posição de vítima. E quando a pessoa que está esperando que o outro mude, ou a outra, e eles não mudam, e cai nessa armadilha emocional do lugar de vítima, tende a generalizar. E nessa generalização emocional, começa a vir uma crença que é do capeta, de verdade. A gente fala sempre que essa crença não é de Deus. Começa a vir uma crença que diz assim, ó, sabe aquele diabinho aqui do ladinho da gente? Ele começa a falar assim, ele nunca vai mudar, ela nunca vai mudar, não tem jeito. Eu vou desistir, eu vou esquecer que ele ou ela possa mudar. Mas eu vou continuar casado, ó, o diabinho está falando aqui, mas eu vou continuar casado ou casada porque a gente tem os filhos aqui e eu não quero que eles sofram, ok? Então quando a pessoa entra neste lugar de vítima, inconscientemente é muito comum acontecer isso, né? E aí, gente, quando acontece isso, a pessoa que está nesse estado emocional de vítima começa a acreditar que não é ela, de nenhuma forma, que precisa mudar. Quem tem que mudar, ou não é ele que precisa mudar, quem tem que mudar é o outro. Então, ou seja, este é um dos piores buracos na relação. Quando você entra no lugar emocional de vítima e você só consegue enxergar que depende do outro, a gente não quer nem entrar no mérito de que neste buraco de estado emocional de vítima falta amor próprio, né? A insegurança é gigantesca, vem a emoção da raiva bombando, pulsando. O que começa a acontecer? É difícil a pessoa ter consciência de que ela precisa sair desse estado emocional de vítima, desse buraco que está afundando, é quase Maria movediça, que vai te levando para o fundo do poço, né? Até um momento em que o capetinha está aqui falando, ó, você não aguenta mais e quer se separar, e vai se separar, você marido ou você esposa, botando toda a culpa no outro parceiro. E aí, né? exatamente nesse ponto, quando um dos cônjuges, no caso a vítima, né, decide se separar, quando chega nisso, é se separar para se livrar da dor. Não é se separar porque necessariamente o amor acabou. Boa. Se vê livre da dor, quer ter um alívio, quer ter um respiro, e aí vai para a separação. Sendo E que se não crescer? é um relacionamento, é um casamento que pode ser salvo, né? Exato. Se visto de outras formas, se cuidado de outras formas. E se não crescer emocionalmente, né, se não se dar conta que estava nesse lugar emocional de vítima e não crescer emocionalmente, na próxima relação as coisas vão acontecer da mesma forma. E nessa jornada do casal extraordinário, do casamento extraordinário, nessa mentoria, a gente vai falar bastante, nós vamos ter exemplos práticos, onde você vai conseguir perceber as situações em que talvez você caia numa situação emocional de vítima. E, gente, isso é super comum, todo ser humano cai. Eu caio às vezes, a Sandra às vezes cai até hoje. O importante, lembra que eu disse para vocês, é que a gente consegue perceber e falar, opa! É ficar atento, aquela vigilância, vigilância Né, para as nossas questões emocionais, né? A gente tem que estar vigilante o tempo todo, até porque o aprendizado nunca termina, né? Somos eternos aprendizes dentro da relação, Exato. dentro do casamento e na vida como um todo, né? Como a gente falou no começo, um tá querendo que o outro mude e fica naquela expectativa de que o outro é o outro que tem que mudar, é o outro que tem que melhorar. Lembra das posições? Existe aquela posição do perseguidor e a posição do distanciador. Então, quem é o perseguidor neste exemplo em que um dos cônjuges fica esperando muito o outro mudar? Ele é o perseguidor. Ele está fazendo, às vezes, de um perseguidor. Ele está perseguindo o outro porque ele quer muito que o outro mude. E a pessoa, o outro, ele vai correr. Porque ele, de alguma forma, por suas razões e contextos, talvez nem perceba que precisa mudar, né? Exatamente. E essa mudança não vem. Por quê? Porque o start não é aí. O start da mudança não é no outro. Gente, o start da mudança não é no outro dentro do casamento e dentro de relação nenhuma, né? O start da mudança é conosco, né? É no autoconhecimento, é a gente aprofundar em nós, é o olhar para nós. Aliás, tem uma máxima, né, que a gente gosta de falar, às vezes, para quem já ouviu, vamos falar, vai ouvir de novo, né? Que é assim, bateu, mexeu,
pega que é teu. Gente, isso O que parece ser significa simples e isso? meio assim, meio O que até significa bobinho, isso? mas guardem Bateu, muito isso. mexeu, pega que é teu, significa que se você se incomodou, se você está muito incomodada com o teu marido, se está muito incomodada com a tua esposa, analisa o quanto, ou só para pensar num primeiro pensamento, o quanto tudo isso faz parte das tuas questões emocionais. Exato. Não que o outro não erre, não que o outro realmente possa estar vacilando, comendo bola, sabe? Mas se o outro está comendo bola, se o outro está vacilando, se o outro, sabe, não tá, se não tá legal, né? Ele tem as questões dele para ele olhar. Uhum, E exatamente. o incomodado tem que olhar para essas suas questões. É o famoso bateu, mexeu, pega que é teu. Então, essa posição de perseguidor, neste exemplo, é o papel do acusador, é o papel do cobrador. E o outro vai correr disso. E é Então, muito comum isso nas relações. então, E gente, ó. eu e o Fábio, nós caímos nessas posições, perdemos a conta, né? Muitas Ora era vezes, né, eu amor? Gente, é cobrando. natural do ser humano isso É, acontecer. Aí quando a gente evolui, né, até para você poder ver um casamento sem crise, é que, obviamente, isso acontece menos vezes. Então, o que é um casamento sem crise? Como você evolui, cresce emocionalmente, você aumenta o seu repertório a respeito de como você funciona, da sua história, dos lugares que você ocupa. Então, você cai nessas armadilhas menos vezes. Né? uhum, E aí, por cair nessa armadilha menos vezes, você tem menos problemas. E você, quando tem um problema, não permite que ele se transforme numa crise. Porque problema a uhum, gente sempre vai ter. Né? uhum. Como você lida com ele é que faz toda a diferença no resultado. Isso, isso. E aí a gente acaba se percebendo e fala, opa, acho que não é por aí. Eu Uhum. recuo, ela recua. E a gente conversa, as nossas conversas são malucas, né, amor? Então, é conversa Normalmente. de doido, mas assim, no geral, para todos os casais, né? Para todos os casais, mesmo aqueles que já têm mais consciência, estão mais emocionalmente maduros na relação, né? Ou mesmo aqueles que são PhD em relacionamento, já leu todos os livros de autoajuda, de casamento, de relacionamento, enfim, todo mundo, todos nós estamos sujeitos a cair no mesmo buraco emocional, mesmo os mais experts, mesmo os Uhum. mais experientes, mesmo quem trabalha com isso. É. A gente pode cair no mesmo buraco emocional, no mesmo erro. Mas qual é a diferença quando a gente cai no mesmo buraco emocional? Qual é a diferença quando a gente tem consciência desse buraco ou quando a gente antes vivia às cegas, né? Estava vendado? A diferença é que a gente sabe que caiu e a gente consegue sair dele mais rápido. E a tendência é cair cada vez menos. Lembrei de uma coisa importantíssima. Sim. Mulheres e homens que estão participando com a gente na live. Muitas pessoas não conseguem ganhar dinheiro, olha só que coisa maluca, não conseguem ganhar dinheiro porque estão presas emocionalmente Lá em atrás. questões emocionais que não faz sentido para a vida desta pessoa, que são questões emocionais lá de trás. Para vocês terem uma ideia, tem um cliente que eu atendo que ele é um super empresário, tem um potencial gigantesco como empresário, só que ele não consegue ganhar dinheiro. E olha só, uma das coisas que ele disse: eu não consigo comprar as coisas para mim que eu sinto culpa. Então eu compro do mais simples, não gasto com roupa, sabe? E ele, enquanto pessoa, ele não é muito de declarar amor para os outros, mas ele demonstra a linguagem de amor dele é fazendo de tudo pelo outro. Ele não compra, por exemplo, uma roupa cara, compra a roupa mais simples possível, mas para dar um presente para um amigo ou para a esposa, ele gasta tudo o que ele pode. Isso está onde, gente? Isso está numa crença formada lá atrás. E como ele está conectado emocionalmente com a mãe dele. Eu teria que explicar, e o nosso tempo de live vai estourar. Mas só para vocês entenderem que quando você entende as suas questões emocionais na origem, que geram sintomas no seu casamento, pode ser que destrave também uma questão em você que você não está dando certo para ganhar dinheiro, de repente você começa a ganhar. A gente já cansou de ver pessoas que têm dificuldade de terminar um inglês, uma faculdade, uma pós-graduação, pessoas que procrastinam demais, isso atrapalha tanto no casamento quanto na vida profissional. E quando você vai ver o que é isso, são questões amarradas ainda nas famílias de origem. Então, quando vocês percebem isso, você vai além do seu casamento.
Por isso que a gente costuma falar que nessa mentoria você consegue não só melhorar o seu relacionamento, como você melhora a sua vida. E, gente, quando você melhora a sua vida, você se torna uma pessoa diferente. Mais do que melhorar a sua vida, você se torna uma pessoa, uma mulher diferente, um homem diferente. Quem mais observa vocês são seus filhos. Eles aprendem a ser diferente. E os nossos filhos, eles aprendem tudo da gente. O que quer dizer isso? Tudo que nós temos de bom e também tudo que nós temos de ruim, que a gente não quer, que a gente não gosta e que nós carregamos dos nossos ancestrais, dos nossos pais e das nossas mães. E quanto menos eles se sentem pertencentes, ou seja pelo pai, ou seja pela mãe, mais os nossos filhos tendem a repetir as questões desagradáveis que nós temos, as coisas que nós temos que não são boas. Mas eles tendem inconscientemente a repetir. E por qual motivo eles repetem? Porque na cabeça de uma criança, a criança aprende por imitação. Na cabeça de uma criança, quanto mais eu fizer igual ao meu pai ou igual à minha mãe, mais eles vão gostar de mim. Mais eu serei aceito. Mais eu serei aceita ou aceito. Aceitação é pertencimento. Exato. E normalmente o filho ou a filha, eles sentem falta de pertencimento ou da mãe ou do pai. Principalmente num casamento desgastado, porque eles acabam escolhendo um dos lados. E aí, neste casamento desgastado, eles vão repetir os seus erros. Grandemente. E quanto mais eles estiverem, depois que crescem e viram adultos, numa situação de crise, mais eles tendem a repetir. Quer ver um exemplo assim? Diga, amor. Quando isso aconteceu comigo, pessoalmente, não enquanto profissional, mas pessoalmente mesmo. É muito comum, né? A gente fala assim, eu não gosto em determinada coisa que minha mãe ou que meu pai faça. Eu não vou fazer. E aí a gente levanta uma bandeira, né? Eu não vou fazer igual ao meu pai ou eu não vou fazer igual à minha mãe, porque eu não gosto disso que eles fazem. E aí depois a gente se pega como? Fazendo exatamente tudo igual, né, amor? Igual. Quem nunca, não é mesmo, pessoal? Exato. Amor, a Edna não, aqui foi a Marlene, colocou uma coisa aqui que é legal compartilhar com vocês. Ó. Ela não vê a separação como uma solução, mas a maioria das pessoas que conhece o dilema que ela passa, daria a separação como solução. E, gente, isso é uma das coisas que vocês vão mais escutar, tá? Quando vocês compartilharem com alguém o desgaste no casamento e sobre o seu ponto de vista. Primeiro que é meio comum, quando a gente compartilha o desgaste no casamento, a gente compartilhar daquele lugar emocional de vítima, inconscientemente, sem saber. E o outro, ele, na verdade, não sabe exatamente tudo que acontece na nossa relação, né? Nem nós sabemos direito o que acontece na nossa relação, quem dirá o outro que escuta só um pedacinho da história. Então eles tendem a dizer para você, olha, eu acho que talvez seja melhor separar, de forma direta ou indireta. E não caiam nessa. Não caiam nessa porque é possível ser diferente. Provavelmente quem deu este conselho para você esteja num processo de amadurecimento, numa jornada de crescimento ainda evolutiva, num estágio talvez inferior ao teu, ou igual. Gente, prestem muita atenção nisso. Agora é técnica de comunicação, mas eu não vou ensinar como você fala, eu só vou explicar o que acontece. Quando você compartilha algo com alguém do lugar emocional de vítima, tem grandes chances da outra pessoa que te escuta também te escutar de um lugar emocional de vítima. Porque uma ferida dá match em outra ferida, pessoal. Isso, amor, isso. E aí ela vai se doer talvez até mais do que você na história que você contou, porque pode ser que na vida dela o lugar emocional de vítima dela seja maior do que o teu. Então o conselho, quem está te dando, é uma vítima falando para outra vítima, sai dessa, corre. Não busque o conselho de uma vítima. Busque o conselho de quem tem resultados diferentes. Busque ajuda, sabe, de quem superou as dificuldades. O que é buscar ajuda de quem superou as dificuldades? Primeiro, se você conhece um casal que diz para você que está casado há muitos anos e nunca brigou e nunca teve crise, tem alguma coisa errada. E vamos supor que isso tenha acontecido mesmo com as coisas erradas que não surgiram e não explodiram nessa relação. Este casal provavelmente não subiu alguns degraus emocionais e não tem a experiência do que é superar uma crise e como lidar com essa crise, sabe? Agora, alguém que você conhece, que teve crises, que teve problemas, que separou, né? E não só isso, que tem competência, que foi buscar em especializações
que te mostra e te prova por A mais B de que é possível, com outros relatos, com histórias de outros casais e com a própria história, aí você provavelmente vai escutar um conselho ou uma dica ou uma sugestão muito diferente do que se separe. Eles vão dizer para você, olha, talvez demore, mas tudo pode ser melhor. Sabe, o seu casamento pode ser extraordinário, sua família pode ser próspera, abundante e tudo pode dar muito certo. O que vai definir se isso vai demorar muito para acontecer ou não? É quanto antes você muda de lugar emocional e dá o primeiro passo neste lugar novo de fazer diferente. Dá o primeiro passo deste lugar novo de fazer diferente. Quando você faz isso, você já começa a encurtar o tempo. Só que só isso não basta. Assim, é mais ou menos assim, ó. Não adianta você querer correr o mais rápido possível dentro de um carro super tecnológico que você não sabe mexer. Querer é o primeiro passo, entrar no carro é o segundo passo. Só que se você não souber mexer neste carro super tecnológico, você não vai andar na velocidade que você poderia. Não tira nem o carro do lugar. Não tira nem o carro do lugar. E aí vai se frustrar, e vai cair no buraco de novo. E aí vai se frustrar, sai do carro e volta para o que tinha antes. Para o que tinha antes. Olha que tragédia. Então o próximo passo é, decidiu fazer. Deu o primeiro passo, ou seja, entrou no carro. Entrou no carro, é importante que você aprenda o quanto antes como manusear esse carro, saber como esse carro funciona para você operá-lo da melhor forma possível. Então, ou seja, se conhecer, ter consciência dos lugares emocionais, como que a gente atua, como que eu caio nas armadilhas, o que fazer para não cair, sabe? Como que eu faço para que o meu filho não tenha que escolher entre o pai e a mãe, ou a minha filha não tenha que ficar... Lembra, nós falamos sobre as forças relacionais, né? Ou seja, os triângulos no workshop. A gente vai aprofundar muito, porque essa é uma das principais bases de um casamento extraordinário, de um casamento sem crise, né? Então, aí sim você consegue entrar nesse carro, dar partida e andar com ele na máxima velocidade que ele tem. E o seu casamento pode ser melhor, pode ser transformado, pode ser resgatado. A confiança perdida pode ser recuperada num tempo muito menor. Tem um estudo, gente, né, que tem sido divulgado no mundo, que diz o seguinte: os casais que não passam por processos terapêuticos, que vão valentemente continuando casados, sabe, vão persistindo no casamento, mesmo com todos os desafios e querendo que o outro mude, e crise, etc., que um casamento começa a atingir a plenitude, a se tornar próximo de extraordinário, depois de 15 a 25 anos. 25 anos de casados, isso acontece com muito mais facilidade. A partir dos 15, né, os casais se tornam mais maduros, já participaram por muitos desafios para que isso seja diferente. Só que, gente... O que significa isso, né, amor? Significa, dentro da psicologia, que a lua de mel vai acontecer lá no final do teu relacionamento. A lua de mel não é aquela assim que a gente se casa que dura uma semana, às vezes que você conseguiu tirar férias do seu trabalho só por uma semana, talvez, né? A verdadeira lua de mel é esse relacionamento extraordinário, maduro. Essa é a verdadeira lua de mel. Lua de mel emocional. Lua de mel emocional. Lua de mel emocional. E que, gente, de verdade, dá a maior lua de mel de fazer amor gostoso. Porque é diferente, né? Quando existe uma abertura emocional para que isso aconteça, você vai fazer amor com seu marido, com a sua esposa de um jeito novo. Sem como cobrança, se fosse a primeira vez. Sem cobrança. Os dois inteiros, né? Os dois mais cientes das suas emoções, os dois com planos juntos, né? Os dois em mútua colaboração. Não é uma transa de performance, não é uma transa de tentar agradar o outro, não é uma transa, sabe, diferente. Comentários importantes aqui, amor. Alguém falou sobre limites, que há limites, né? Rapidamente sobre limites, que a gente defende a família, mas há limites, rapidamente. Sim, há limites. O que são limites, pessoal? Limites são fronteiras. E dentro do relacionamento tem que ter fronteiras. Amor. As fronteiras são importantes em qualquer lugar, no relacionamento, num país, fronteira geográfica, na educação dos filhos, né? Então, limites é importante, muito importante. Existem limites que realmente precisam ser honrados.
Quando Exato. envolve limites, que envolve agressões, que envolve a esfera criminal mesmo, né, pessoal? Aí é caso de denúncia, precisa de suporte psicológico, enfim, suporte jurídico, e aí a gente não está entrando nesta ferida que envolve assuntos que envolve, inclusive, a vida está em jogo, né? Quando a vida está em jogo, opa! Quando a vida está em Quando a jogo, vida está em gente, jogo. não se brinca. Não se brinca. Não Então, se brinca. realmente, há casos e há casos. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, em relação aqui à traição, falta de caráter... Isso. Pessoal, traição, né? Traição é um tema que sempre vem, é recorrente, né? Recorrente. A traição, ela pode ser perdoada? Sim, ela pode ser perdoada. E de uma forma muito resumida, quando a gente, a traição, ou mesmo uma suspeita de traição, né? A gente trata isso como é necessário fazer, né? Para que o relacionamento continue, é necessário fazer um novo contrato. A gente faz um novo contrato. Renova-se o contrato antigo e faz um novo contrato. Para que esse casamento, esse relacionamento continue apesar de ter tido a traição, seja de um ou seja de ambos. E aí essa questão de um novo contrato, não dá tempo de falar aqui, mas tudo para dizer que é possível seguir uma relação duradoura, mesmo ela tendo sido bombardeada por traição ou traições? Sim, é possível, é possível. E sobre falta de caráter, né? Sim. Sobre falta de caráter, né? E da falta de caráter, a gente volta nas forças relacionais, né? A falta de caráter, muitas vezes, ela tem a ver com o que essa pessoa aprendeu, né? As estratégias de quem não tem o caráter, né? Quais são as estratégias que essa pessoa aprendeu a usar de sobrevivência até, né? Não justificando. Lembra, a gente diz também muitas vezes que aqui a gente não quer trazer vilões, né? A gente não quer apontar o dedo, lembra? Bateu, mexeu, pega, que a gente não quer apontar o dedo nem para o cônjuge e nem para o esposo e nem para o marido. Pelo contrário, a gente busca um alinhamento dos dois. Então, falta de caráter também é possível ser superado e manter um relacionamento? Sim. E, de novo, é o mesmo tema da traição. Precisa de um novo contrato. Mas e como é que faz um novo contrato, Sandra? Aí, para fazer um novo contrato que seja verdadeiro, não é de boca, não é um contrato novo que vai durar uma semana e você volta nos mesmos erros, no mesmo erro emocional, um contrato firme, um compromisso mesmo, maduro, né? Não tem outro caminho a não ser passar pelas questões na sua origem, na causa, né? Que é o que a gente trabalha, na causa, na origem, né? Qual é a causa dessa falta de caráter? Qual é a origem desta falta de caráter? Qual é a causa de uma traição? Porque traição é sintoma, falta de caráter é um sintoma. Qual é a origem disso? Esse assunto de traição, falta de caráter, agressões, ele é um assunto tão complexo que a gente não consegue explicar para vocês em alguns minutos aqui na live o que está por detrás de tudo isso, né? Então, qual que é a minha dica prática para vocês? Se você passa por uma situação onde já está existindo agressão física, primeiro ponto é procure um profissional para falar sobre esse assunto com urgência, né? E no qual é importante que até o casal vá junto. Sim. Se o casal não for, vá só você, né? Procure um profissional com urgência. A agressão aconteceu agora e passou dos limites, foi muito forte. Procure os seus direitos. Procure os seus direitos porque, por mais que a gente entenda os motivos pelo qual o agressor fez isso, pode ser uma mulher ou um homem, isso está fora do controle dessa pessoa. A agressão também tem uma causa, né? O agressor também tem uma causa, também tem uma origem, né? Mas, aí, neste caso, nessas agressões, o que vem em jogo primeiro? A vida em primeiro lugar. Primeiro a gente vai preservar a vida para depois... Até porque sem vida você não consegue fazer mais nada. Exatamente. Isso não significa, gente, mas se eu for se eu buscar o meu direito, se eu for numa delegacia da mulher e dar queixa, meu casamento vai acabar. Se for para salvar a sua vida, é melhor que acabe. Escolha a sua vida antes de qualquer coisa, né? Escolha a sua vida, da sua família, dos seus filhos. Agora, não significa que vocês não possam, mesmo depois de ter aberto o boletim de ocorrência, de ter feito a queixa, não significa que vocês não possam reatar e que vocês possam... Sabe, é possível sim reconstruir. Talvez o agressor precise de um tranco desse para ele se dar conta de que passou dos limites, porque senão, às vezes, as pessoas não se dão conta de que passaram dos limites emocionalmente, porque às vezes isso é normal. Porque normalmente quem é agressor
foi agredido, ou o pai era agredido, ou a mãe era agredida, ou o pai era agredido pelo avô, ou a mãe era agredida pelo pai. A agressão faz parte da família dessa pessoa. Uhum. A falta de caráter, eu não consigo entender, porque eu não tenho um exemplo exato, do que é falta de caráter. Mas existe um senso comum sobre o que é caráter, que muda em algumas culturas. Dentro do senso comum, a falta de caráter também é familiar, é cultural, sabe? Tudo isso, o que a gente quer dizer? Não significa que dentro do coração dessa pessoa, e isso faz toda a diferença para a gente poder perdoar, tá? Dentro do coração dessa pessoa seja um coração ruim, mas é um corpo, é uma alma que aprendeu a ser desse jeito. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a gente, enquanto criança, repete os comportamentos, o jeito de ser indesejado dos nossos pais, porque a gente quer se sentir amado? Um agressor, normalmente, ele é muito carente dos pais e não se sente pertencente a um dos dois ou a nenhum dos dois. E aí, tudo que ele via, que ele odiava acontecendo na família dele, por não se sentir pertencente a esta família, inconscientemente, quando ele perde a cabeça, ele faz igual. Sabe? Ou inconscientemente, numa situação de estresse, ele faz igual. Agora, se isso está pondo sua vida em risco, primeiro proteja a sua vida, para depois, se ele estiver disposto e se você estiver disposta, trabalharem emocionalmente a questão. E às vezes nós precisamos de um chacoalhão desses, eu digo nós, para que acenda uma luz. Opa, acho que agora me arrependo. Agora passei dos limites. Toda traição é falta de caráter. Dentro do senso comum, total, é falta de caráter. Na cabeça de quem trai, nem sempre isso é falta de caráter. É maluco isso, né? No senso comum, isso é falta de caráter e ponto. É indiscutível. Mas na cabeça de quem trai, emocionalmente, não é. Querem ver uma coisa muito maluca? Isso não acontece muito na geração de vocês. Eu acho, né? É que eu já tenho, vou fazer 49 anos. Mas na geração um pouco acima da minha, era comum, né? Então eu sou de 72, quem era antes de 70, era comum os pais levarem os filhos num prostíbulo para perderem a virgindade. Vocês já ouviram falar sobre isso? Principalmente no interior. Nas grandes capitais, isso não era tão comum. Mas mais para o interior, onde era cerveja, churrasco, né? Essa era a vida, eles levavam os homens para fazerem isso. Né? Os filhos com 14 anos numa casa de prostituição. E às vezes, então, a casa de prostituição, olha só, gente, que coisa horrível. Era algo normal para os homens. Era algo comum. E aí, às vezes, os pais iam e ainda levavam os filhos. E ambos faziam isso, sabe? Ficavam lá. E eles diziam para si e para o filho, mas isso não é para mexer na sua família. Ou seja, num senso comum, a traição é falta de caráter, sim, concordo com você. Mas, às vezes, na cabeça de quem trai, existem algumas desculpas no qual isso talvez não seja. Não estou defendendo a pessoa, só para vocês entenderem como funciona dentro da cabeça. É algo tipo cultural. É mais ou menos isso, Marlene. É mais ou menos isso. Né, amor? Essa questão, gente, ela é tão complexa, a gente precisa falar bastante sobre isso, porque senão ela pode ser polêmica, né, e polarizar. Outra coisa, gente, importantíssima, não tenham medo de se separar. Sampa, mas vocês são a favor do casamento? Como você está falando, não tenha medo de se separar? O que eu quero te dizer é, não deixe que o medo te paralise. Eu não estou falando para vocês se separarem. Eu só estou falando para vocês não terem medo da separação. Não se separe, é isso que a gente diz, né? Não se separe, porque tudo pode ser melhor. Deixa bem claro aí. Tudo pode. Então, assim, não se separe, mas não tenha medo da separação a ponto dele te paralisar. Né? Você pode até ter medo da separação para que te torne alerta, né? Para que as coisas deem certo. Mas não deixe este medo te paralisar. Seu casamento não merece. E de novo, lembra? Tudo que nós fazemos, os nossos filhos aprendem. Se você aprende ou se você se paralisa, é assim que eles vão aprender. E quando eles passarem por alguma situação próxima de um rompimento, isso pode se refletir até na vida profissional, com as mulheres, com os homens, nos empregos. Eles vão se paralisar em função do medo de um rompimento. Tá? Isso que você falou agora, Marlene, é bem interessante, porque muitas pessoas, muitos casais, né, jogam a toalha, né, desistem e se separam.
E aí vem um alívio num primeiro momento, pode ser que venha um alívio, né? Porque a relação estava em sofrimento, então vem um alívio porque a relação se findou. Mas as pessoas às vezes não mediram, né? Não aferiram que a viver separado, né? O próximo passo depois da separação vem uma euforia, né? Tem gente que cai, como se diz, né? Volta para a pista, enfim, se diverte, e ok, tudo bem. Mas é que depois disso, né? Vem as consequências desta separação, né? Especialmente quando a gente tem filhos. E o quanto é mais caro, eu gosto de usar esse termo, é mais caro, não estou falando financeiramente, que também é, estou falando emocionalmente, o quanto emocionalmente é mais caro a separação do que insistir, do que investir num relacionamento, num casamento, num relacionamento que pode ser salvo. E toda separação, é verdade, mas todo casamento pode ser salvo. E toda separação, pode mesmo, gente. Todo casamento pode ser salvo, por pior que seja o cenário. Só não é possível mais quando se perde a vida. E toda separação tem um custo e tem sofrimento. E esse sofrimento, ele vai passando por gerações. Acreditem nisso. Esse sofrimento vai passando por gerações. Uhum. Muitas vezes é um sofrimento calado, é um sofrimento velado, é um sofrimento inconsciente. Só que esse sofrimento, ele se demonstra em comportamentos, em somatizações, em resultados profissionais, enfim, uma série de questões. Vou contar um caso para vocês, de um casal que se separou, e foi o único caso que eu vi desse jeito nesses anos de atendimento. Então, era um casal que se amava e houve traição. Aí na traição, eles se separaram, eles não conseguiram lidar, e é natural. É o clássico, emocionalmente, né? É o clássico. Né? É o combo clássico. É o combo clássico, amor. E se separaram. Mas olham só que coisa. E aí eu atendi também as filhas, né? Olha só que coisa interessante. E as filhas já mulheres, casadas, com filhos, elas achavam que este pai, até porque traiu, era meio cachorrão, né? Porque traiu é um homem cachorrão. Mas olhem o que este pai fez. Esse pai fez algo que eu nunca vi ninguém fazendo. Ele bancou financeiro. Ele não era um cara rico. Ele nunca deixou faltar nada na casa da ex-mulher. Ele não ficava regulando pensão. E ele dizia para a ex-mulher, olha, você não precisa trabalhar. Eu vou colocar o dinheiro aí, todo o dinheiro que você precisar. E eles se separaram quando as filhas eram pequenas. Até hoje, eles estão já bem mais velhinhos, são amigos e ele continua ajudando na família. As filhas hoje podem ajudar também, né? Já não moram mais juntos e tal. E ele continua, aliás, a caçula se separou e hoje mora com a mãe. Mas, enfim, ele continua ajudando. Aí, quando eu perguntei para as filhas, em atendimentos separados, né? Você já conheceu algum homem que um dia se separou da esposa? A grande maioria tem artista, gente com muita grana que vai preso porque não paga pensão alimentar, né? Você conhece alguma pessoa que deu esse conforto para a ex-mulher cuidar dos filhos e deu tudo o que podia para essa ex-mulher poder dar a melhor educação para os filhos, no caso para as filhas? Para pensar o quanto esse pai te ama. Aí elas perceberam o quanto esse pai um dia errou, não soube fazer diferente, mas o quanto ele amava, não só as filhas, quanto a mulher. Né? Então, não só aquele ato errado, né, pelo senso comum, foi uma falha de caráter, e eles não souberam lidar com aquilo, se separaram. E um casamento que tinha tudo para ser lindo e maravilhoso, porque olha só, eles se amavam e são amigos hoje. Deixou porque eles eram imaturos e não conseguiam lidar com a situação, uma situação clássica. Mas o quanto de amor esse homem tinha, e o quanto de amor essa mãe também tinha, porque não só aceitou a situação, como também não desrespeitou. Olha que coisa. Então, gente, não precisa chegar a uma separação. Bom, gente, agora a gente precisa ir. Agora, eu disse que a gente ia continuar mais tempo, mas agora acho que não vai dar mais, ok? Beijo, gente. Boa noite, pessoal. Amor, muito obrigada. vou te encontrar já. Tchau. Tchau.